Bom, pessoal, vamos ver um outro tema aí, que é a Revolução Russa. Nessa primeira parte, a gente vai ficar nos antecedentes das revoluções de 1917. Primeiro, a gente precisa levantar como era o contexto russo. Bom, no século XIX, a Rússia tinha uma economia agrária, quando vários países da Europa já tinham feito seus processos de industrialização. 85% da população russa vivia no campo, e por mais que a servidão já tinha sido formalmente abolida, a maior parte dos camponeses era sem terra, ou seja, tinha que viver nas terras e trabalhar dando grande parte da sua produção para os poucos donos das terras. No século XX, a Rússia começa a fazer a sua industrialização. Isso vai gerar um grande êxodo rural, ou seja, muita gente do campo vai partir para as cidades. Por mais que as pessoas encontrem trabalho e vão receber alguma coisa em troca disso, as condições e salários são bem precários. A burguesia, que é a população dona das fábricas, não vai ter apoio do czar, então não vai estar totalmente contente com a situação. O czar e a aristocracia, por sua vez, vão viver no luxo e vão gerar um pouquinho dessa contradição que a gente está vendo nas imagens. Então, enquanto a gente tem uma pequena população aristocrata vivendo no luxo, a gente vai ter pessoas no campo e os operários das indústrias numa situação bem miserável. É essa desigualdade entre a riqueza de uns poucos e a pobreza de uma grande parte da sua população. O czarismo é uma chave para a gente entender um pouco da Revolução Russa também. Czar é uma palavra russa para imperador. Tem a ver com César, né, do Império Romano. O imperador tem o seu poder de maneira absolutista, ou seja, ele concentra basicamente, todo o poder político existente. Ele vai concentrar também terras e ele vai ser altamente repressivo a qualquer forma de manifestação. Para isso ele vai ter uma polícia política que se chama Okhrana. E ele vai contar com o apoio da Igreja Católica Ortodoxa na Rússia. Então, ele vai ter ainda mais essa esfera de influência. A gente tem uma imagem do imperador Nicolau II com sua família. Então dá para ver um pouco aí das condições de riqueza que ele ostentava. Bom, aí como oposição, a gente vai ter surgindo em 1898 um partido político, o Partido Social Democrata Operário Russo. Bom, mas se o poder era absolutista, não tinha eleições. O partido é então uma forma de organização que as pessoas encontram para reivindicar os seus direitos. E esse partido vai ter como influência o marxismo, portanto, o socialismo. Mas o que é marxista? O que é socialista? Vamos entender um pouquinho desses conceitos para poder desenvolver o restante do conteúdo. Bom, capitalismo é uma forma de organização social onde tem a propriedade privada dos meios de produção, e quem controla essas propriedades privadas é a burguesia. Então, fábricas, máquinas, bancos, terras ficam com essa classe que é dominante. E você vai ter uma outra classe, trabalhadora, que aí vai ser composta pelos operários e também pelos camponeses. O Marx é alemão e ele vai desenvolver uma teoria, ele vai estudar muito o capitalismo e vai entender que a sociedade capitalista vive numa constante luta de classes. Então, trabalhadores e burguesia geralmente tendem a se enfrentar de diversas formas. E ele vai propor que os trabalhadores têm que se organizar e fazer uma revolução. Essa revolução tomaria o poder político e implantaria o socialismo, que é uma etapa de transição ao comunismo. Então, ainda vai ter operando no socialismo algumas categorias, algumas características do capitalismo, mas no socialismo as pessoas vão estar inventando uma nova forma de vida e combatendo aquelas desigualdades sociais e as contradições do período capitalista.